academia, piscina, também tem elevador. Daniele Fonseca está aqui para conversar com a gente, até para explicar quais são as principais recomendações do Sindicato de Habitação para quem vive em condomínios, porque, Dani, utilizar o elevador às vezes é algo essencial, né? A pessoa mora no 20º andar, tem que ir de elevador. Pedro, agora existe o bom senso das pessoas, né? E até uma recomendação também do sindicato, da habitação, dos síndicos dos condomínios, que as pessoas procurem usar o elevador, por exemplo, numa menor quantidade de pessoas possível. E só subir uma família de cada vez. Então é preciso muito bom senso, muita organização das pessoas em relação a isso. E entre as determinações, as recomendações do sindicato é que as áreas comuns, como você falou, não sejam utilizadas. Eu falo ao vivo aqui deste condomínio que fica no Porto da Madeira, aqui no Recife, no bairro Porto da Madeira, e entre as restrições aqui que o síndico, que o condomínio estabeleceu, foi a não utilização do salão de festas. E aí, gente, esse salão aí que vocês estão vendo, aí não acontece só festa, comemoração, não. Tem encontro de moradores para aula de pintura, tem celebração de culto para moradores evangélicos, então tudo isso não está acontecendo aí no salão de festas. A gente convidou para essa entrevista Norberto Lopes, ele que é do sindicato, né, o Secov, Sindicato da Habitação aqui de Pernambuco. Qual tem sido a determinação de vocês para os condomínios nessa época? Bom dia. Bom dia. A recomendação que nós estamos passando para todos os síndicos é que realmente as áreas comuns, elas sejam suspensas suas atividades. Isso pode ser a brinquedoteca, a piscina, a própria questão de playground, todas essas áreas, salão de festas também, aqueles até que têm reservas já feitas, que o síndico procura aqueles condôminos, conscientize que infelizmente não é o momento de ser utilizado. Vocês têm o poder de fiscalizar esses condomínios, Norberto? Poder de polícia não, mas nós temos o poder de fiscalizar o síndico. O próprio síndico pode fiscalizar essas atividades. A partir do momento que, diante da situação que nós estamos vivendo, ele recomenda que não seja utilizado e não pode ser utilizado, ele pode tomar algumas providências, como até uma notificação em caso de descumprimento e, dependendo da situação, até a aplicação de multa. Fala uma coisa, caso um condomínio exista, num condomínio desses, uma pessoa com suspeita do coronavírus que esteja em quarentena, qual deve ser o posicionamento? A orientação é que a família procure informar a administração do condomínio. Não há necessidade de identificar quem seja o condômino, quem seja o morador, mas até para que os demais tenham a maior condições de se precaver. Tá bom, Norberto. Pedro, dê licença só um minutinho. O Pedro tem uma pergunta pra gente. Diga aí, Pedro. Dani, a gente está falando aqui que as academias estão proibidas de abrir, né? Tem essa recomendação para elas não abrirem, uma determinação por decreto. A pessoa que gosta muito de treinar, ela pode usar a área livre do prédio, por exemplo, às vezes a área perto da piscina, para poder fazer treinos? Pedro Lins está perguntando lá do estúdio o seguinte: a determinação, inclusive da Prefeitura do Recife, é que as academias estejam fechadas a partir de hoje, né, sem funcionamento. E é o caso também de muitos condomínios, como é a situação desse aqui. Mas numa área ali perto da piscina, do lado de fora da academia, que o morador queira fazer exercício, o que é que o sindicato diz sobre isso? A orientação é em relação à área comum, seja ela uma área fechada ou uma área aberta. Infelizmente, a gente tem que entender que ainda estamos no processo inicial de uma situação. Então é necessário que tome as providências agora, que todos os procedimentos adotados têm que começar agora, evitando assim a maior proliferação. Norberto, muito obrigada pela participação aqui no Bom Dia. Vou dar uma palavrinha agora com o Tiago. Tiago, ele é síndico aqui desse condomínio de onde eu falo. Quais foram as restrições aplicadas aqui? Tiago, bom dia. Bom dia, Daniele. A gente, no momento, passou uns comunicados para os moradores para que eles evitassem a área comum e tomamos a questão de restringir essa questão do salão de festa. Aqui a gente tem uma academia voltada para o idoso e a gente terminou fechando essa academia também. A partir de amanhã essa academia já não vai funcionar. Questão de quadra, campo, a gente também vai evitar que esses locais eles sejam com mais gente. Então, aqui tem uma praça muito grande, a gente tem uma área comum grande e a gente vai evitar que as pessoas tentem descer, tentem ficar conversando nesses ambientes.
Certo, evitar, né, na verdade, esses ambientes. Aqui, gente, são 672 apartamentos, não é isso, Tiago? 672 apartamentos, mais de 3 mil moradores. Como é que está sendo o comportamento dessas pessoas, desses moradores em relação a isso? O pessoal está seguindo a regra mesmo? Está consciente, Tiago? Pelo que a gente está sentindo de segunda-feira para cá, a gente já vê uma menor locomoção de pessoas nas áreas comuns. Então, até a questão de trabalho mesmo, a gente já está vendo hoje menos saída e menos entrada de pessoas aqui dentro do condomínio. Muito obrigada, viu, pelas suas informações, por compartilhar como é que está sendo a rotina aqui no condomínio. A gente volta contigo, Pedro. Tá certo, Dani.